É só sintonizar que a alegria nós iremos te levar. Começa agora o programa Seu Nome é Sucesso, com a doutora Luzia Vídica, apresentando toda terça-feira, com convidados, notícias e informações. Bom dia, a paz do Senhor. Hoje a palavra que virá do céu será ministrada pela doutora Fátima. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Bom dia a todos, né? Hoje a palavra para o nosso programa é Lucas 6,17. E descendo com eles, parou num lugar plano e também um grande número dos seus discípulos. E grande multidão do povo de toda a Judéia e de Jerusalém, e da costa marítima de Tiro e de Sidom, os quais tinham vindo para ouvir e serem curados das suas enfermidades, como também os atormentados dos espíritos imundos, e eram curados. Eu entendi, né, nessa palavra, o Espírito Santo falou ao meu coração que para nós sermos curados, né, de enfermidade, de espíritos, de todos os males, nós temos que ouvir, né? Porque eles tinham vindo para ouvir e serem curados. A Bíblia, ela esclarece bem essa parte. Então, para nós sermos curados, nós temos que ouvir a palavra de Deus, ouvir o que o Espírito Santo fala ao nosso coração. Tá? E hoje nós vamos ouvir uma pessoa que tem um testemunho muito forte de cura, né? Prestem bem atenção no que ela vai falar. Muita atenção mesmo, que é muito importante. Com certeza vai direto ao coração de alguém que está precisando muito. Que Jesus nos abençoe. Amém. Bom dia, Adriana. Bom dia, Lu. Bom dia, Fátima. Em primeiro lugar, nós queremos saber quem é Adriana. Bem, Adriana hoje é uma mulher de 50 anos que passou por um tratamento e que levou o olhar dela para um outro lugar. Um lugar de estar trabalhando mais com a empatia, de estar se colocando mais no lugar do outro, e acho que por isso que eu tô aqui hoje com vocês. Você é mãe, Adriana? Eu sou mãe, eu tenho uma filha de 19 anos e é uma bênção na minha vida. Oh, glória a Deus, muito bom. Você teve um câncer, né? É isso, Adriana? Sim, em 2022, né, fevereiro de 2022, eu fui diagnosticada com um câncer de mama, que eles falam um carcinoma triplo negativo, que é um dos cânceres mais avançados que existe. Então, não é um câncer hormonal, ele cresce, ele desenvolve muito rápido, Então, eu descobri em fevereiro de 22, em abril eu iniciei o meu tratamento. Como ele era um câncer agressivo, então a gente teve que correr contra o tempo, com exames e buscando o tratamento. Mas assim, com a graça de Deus, eu fiz o meu tratamento num bom hospital. Eu tive a Beneficência Portuguesa, que atendia o meu convênio na época. Então eu iniciei meu tratamento em abril de 22, finalizei ele em dezembro de 22. Passei por todo o processo. Quimioterapia, 16 aplicações, radioterapia, 15 sessões, cirurgia na mama, onde eu passei por um quadrante, né? Eu não precisei fazer tirar a mama toda, mas eu fiz um quadrante em função que eu tive uma resposta completa. Então eu passei por esse quadrante, sim, abençoado. Como que você descobriu? Foi na rotina? Você sentiu alguma coisa? Como foi então, assim
O diagnóstico. Diagnósticos. Então, o diagnóstico, na realidade, isso eu acho que é muito importante, isso que pode estar impactando o dia a dia de nós mulheres, que é o autoexame. Apesar de eu fazer acompanhamento, porque já tinha passado dos 40 anos, todos os anos, a gente vinha de uma pandemia, quando eu fiz o autoexame e descobri um nódulo na minha mama direita. Você em casa mesmo se faltando? Sim, eu mesmo fiz o autoexame. Esse que ensina Sei. nos hospitais, em folheto. Então, algo me tocou para que eu me tocasse e descobrisse, Foi Deus, né? e descobrisse aquele nódulo naquele momento. E como eu tinha uma consulta agendada no ginecologista, eu já fui nele, conversando com ele, ele já me indicou para fazer uma série de exames, e ali foi onde meu coração apertou, que eu falei, opa, né, algo não deve estar bom. E foi nessa sequência que eu tive o diagnóstico do câncer na mama. E assim, uma coisa que eu acho importante falar é que eu não tenho nenhuma pessoa na minha família, nem do lado. História familiar. Não tenho. Olha como é importante, né? Não é só quem não tem história. Então às vezes a gente escuta, e eu escutei muito isso, então assim, é algo que eu nem nos meus melhores ou piores momentos imaginei passar. Eu não tenho nem por parte de pai, nem por parte de mãe. Ninguém na minha família nunca teve nenhum tipo de câncer. Tá vendo, né? Ô, Adriana, e nesse período, por exemplo, você descobriu, fazendo o autoexame, demorou para você ir para o médico? Você falou assim, descobriu, já tinha uma consulta. Então, foi tudo muito rápido? Foi ou tudo assim? muito rápido, assim. Eu costumo dizer que Deus, da mesma forma que Ele me deu a providência também, porque assim, eu já tinha, na sequência, eu já tinha uma consulta marcada num ginecologista, que coincidentemente, o filho desse ginecologista era um mastologista, que trabalha com uma equipe na Beneficência Portuguesa, que me indicou um oncologista. Então, assim, o meu diagnóstico foi 29 de março. No dia 13 de abril, eu estava recebendo a minha primeira aplicação de quimioterapia. Então, assim, foi muito rápido. Nossa, foi rápido. Lembrando que nesse processo eu passei por todos os exames, ressonâncias, PET scan, que é para saber se tinha pego algum outro órgão. Então, assim, eu passei por todos os exames em menos de 45 dias, né? Então, assim, foi muito rápido. Foi muito rápido, assim. Eu falo, foi um susto, assim. Quando eu acordei, eu já estava curada com a glória de Deus. Amém. Deus é maravilhoso, né, Adriana? Adriana, e quando você entrou na sala do médico, que ele te deu esse diagnóstico, Então, qual foi que é um diagnóstico que ninguém quer? é um diagnóstico que a gente não imagina, né? Mas assim, eu lembro como se fosse hoje. Eu estava com uma amiga, eu falei pro meu marido que ele não precisava ir, porque eu já tinha pesquisado e já tinha essa desconfiança que seria um carcinoma. E eu levei uma amiga achando que ela me ajudaria. Então, quando o médico olhou e falou, olha, Adriana, o que eu tenho que te falar, você tem um carcinoma, começou a explicar tal. Aí eu falei, doutor, é câncer? E ele disse, é. E a minha amiga que estava do lado começou, não, pode ser, carcinoma não é câncer. Eu falei, fica quieta, é assim. E ela ficou mais desesperada que eu. Naquela hora, assim, algo me tocou de uma forma tamanha e eu só perguntei para ele, o que veio na minha cabeça, quais são as minhas chances de viver? E ele disse, olha, assim, é um câncer agressivo, mas eu lembro como se fosse hoje, você tem 3 coisas a seu favor. A sua idade, a sua idade, o seu convênio e você está aqui hoje, você está descobrindo muito rápido. Então, a sua probabilidade de sobreviver, ela aumenta muito. Olha que bênção. E aí eu olhei para ele e disse assim, então, doutor, vamos fazer o que tem que fazer. Estou nas suas mãos. Saí dali, sentei no lugar, pedi um café, desabei, chorei, mas eu sempre tive a certeza que isso ia passar. Isso foi algo assim, pode até parecer clichê hoje falando, mas quem esteve comigo nessa jornada sabe que eu passei assim. Eu tinha certeza que passaria.
E Adriana, assim, quando você ouviu o diagnóstico, né? Qual a primeira coisa que veio na sua mente? A certeza que passaria. E aí eu também não entendia. E aí quando você fala da minha mente, aí a minha mente ficava assim, vai passar. Em nenhum momento eu neguei, mas eu sabia que aquilo passaria, mas eu quis entender o motivo que eu teria que passar por tudo isso. E a sua fé, naquele momento? Então, naquele momento, eu não sabia que ela era tão grande. A minha fé eu fui descobrindo ao longo do tratamento, assim, nos meus dizeres. E aí, o tratamento me trouxe pessoas com fé tamanha. Então, eu tive uma amiga evangélica e assim, eu sempre brinquei com ela que era a pessoa, uma evangélica fervorosa. Sabe aquela pessoa de fé? E quando eu liguei para ela, e ela me disse assim, e aí, como foi o diagnóstico? Eu falei, eu tô com câncer de mama. Ela na hora falou para mim, vamos tomar um café. E eu fui tomar um café com ela. E eu lembro que depois do processo ela me contou o que passou pela cabeça dela. Quando ela chegou, e eu comecei a conversar com ela, e ela falando muito de Deus, e dentro de mim eu só tinha vontade de falar para ela, calma, vai passar. Eu vou passar por isso. É algo, assim, eu acho que é um desenvolvimento espiritual, é uma evolução. E eu comecei a falar coisas que eu, me ouvindo falar, parecia que não saía de mim. Mas eu não tinha um entendimento naquela hora. E eu lembro que ela segurou na minha mão e disse assim, eu vim para te dar uma boa palavra e você tá pregando para mim. Aí eu falei, não, eu não tô pregando. Eu tô falando só o que eu tô sentindo, porque era algo forte, era algo que vinha, eu não sei explicar, era algo tão forte assim. E eu falava, gente, de onde que vem essa força, esse calor? E passou. E aí eu fui fazendo tratamento e as nossas conversas foram se intensificando e eu passei a entender que tudo aquilo era fé, que aquela fé estava dentro de mim. Eu só fui acessar ela no momento que eu precisei, porque o que eu sempre friso é que por eu não conhecer essa fé que tinha dentro de mim, então eu não pedi nada, eu só aceitei. Falei, eu vou passar da melhor forma. E durante o processo, eu fui sentindo cada vez mais Deus dentro de mim. Deus comigo, nas pessoas, nos enfermeiros que me atendiam, em quem cruzava o meu caminho. Foi assim, foi um caminho tão belo que quando eu falo, eu só consigo lembrar de coisas boas. E antes desse diagnóstico, antes dessa caminhada que você teve, você já tinha tido assim algum encontro, já tinha assim, alguma experiência espiritual ou não? Ou sua vida era normal? Então, eu tive, mas eu só tive entendimento depois. Em 2017, meu pai passou por um AVC, um infarto forte de uma sequência. Então ele estava indo assim por 5º infarto. Meu pai ficou 30 dias em coma. O médico chamou a família inteira para falar, olha, não tem mais o que fazer. Ele precisava fazer um catéter, colocar um extensor na realidade. E ele não tinha saúde mais para isso, porque naquele momento ele tinha tido que falo, e vocês vão entender bem, um infarto renal junto com um infarto renal, e tinha uma outra sequência que eu não vou lembrar. E naquele momento, eu sou muito ligada com meu pai. Meu pai é o meu super-herói. Meu pai é o que me trouxe, o que me fez ser a mulher que eu sou hoje. E naquele momento, eu lembro que eu fui para casa, liguei o chuveiro, comecei a tomar banho, e eu chorava. E eu só tinha, naquele momento eu pedi. Por isso que eu sei qual que é a diferença. Quando eu pedi e quando eu aceitei. Naquele momento, eu só falei, Deus, não leva meu pai agora. Eu não estou preparada. Me dá um tempinho com ele. Passou. Naquele momento, desculpa, gente, eu me emociono. Não, você é maravilhosa. E naquele momento, eu não sabia que era uma experiência. Aquele momento foi só a minha fé.
E eu em lágrimas, saí do banho, passou. Quando eu cheguei no hospital para visitar o meu pai, o médico olhou para mim e disse assim: menina, você acredita em Deus? Eu falei, sempre. Ele falou, então, seu pai vai ser transferido e a gente vai conseguir fazer o extension nele. Meu pai mudou, assim, de um dia para o outro, foi transferido de hospital, fez o que tinha que fazer, ficou na UTI mais alguns dias, mas foi para casa. E quando ele saiu do hospital, eu falei pro médico, doutor, e agora, o que eu faço? Ele falou, curte seu pai. Seu pai pode ter 1 mês, 3 meses, 6 meses. E hoje meu pai tem 4 anos que está com a gente. Então, eu só Adriana, tive... parabéns pela sua fé. Então, Você eu só tive... realmente é uma mulher de fé. Mas eu não tive, assim, eu nunca trabalhei isso. Eu assim, a minha vida inteira, eu lembro desde muito criança, eu só quis seguir. Eu sempre usei uma frase que era assim, eu não preciso ter religião, eu preciso seguir os 10 mandamentos e seguir a minha vida correto. E foi o que eu fiz a minha vida toda. Passei por igrejas católicas, igrejas evangélicas, mas nunca me achei. Mas sempre falei muito de propósito, de Deus, de fé. É o que importa, né? Porque não é religião, é a palavra mesmo que entra dentro da gente. E aí depois de tudo isso, aí eu fui juntando, e aí eu fui vendo, e aí eu acho que era o momento certo, eu fui tendo a maturidade e o entendimento que realmente, sim, tudo é possível com Deus, e sim, a minha fé é tamanha assim, que ela chega a explodir dentro do peito. E você, desde jovem, né, desde criança, alguma vez você chegou a ler a Bíblia, assim, alguma passagem te chamou a atenção? Então, eu li sim a Bíblia, eu frequentei, eu de criança fiz parte da cruzada da igreja, fiz primeira comunhão, tive uma senhora que naquela época ensinava minha mãe a ler a Bíblia, então ali eu entendi, então eu conheço, não sou uma sabedora, né, uma conhecedora da Bíblia, então eu conheço algumas passagens, mas e quando eu estava no meio desse processo, assim, aconteceu algo que eu falo que é uma das experiências que eu tive. Então, às vezes eu estava conversando com a Lu e do nada me vinha algo e que eu falava e na hora eu ligava algo da Bíblia e eu pensava, gente, mas faz tanto tempo que eu não leio a Bíblia, como que eu tô lembrando disso? E é isso que hoje eu tô trabalhando mais em mim, né? Mais essa fé para levar. Eu sinto essa necessidade, né? Ainda foi algo que eu falei quando eu cheguei aqui, que eu acho que foi um processo tão lindo. É doloroso, sim, para quem está do lado, mas no meu caso não foi doloroso. Eu só tenho boas lembranças. Então eu acho que eu tenho que levar isso. Se eu conseguir impactar a vida de uma pessoa que, olha... Já está impactando, eu já estou emocionada. Se eu conseguir impactar, falar, olha, não é uma sentença de morte, é um diagnóstico. A mesma probabilidade de você que está passando por um câncer tem de vir a óbito amanhã, todos nós temos. Porque não somos nós que manda na vida da gente, é o cara lá de cima. Na hora que a nossa missão aqui estiver completa, a gente vai subir. E seja por um câncer, seja dormindo, da forma que ele preparar, vai ser. Entendi. Então, assim, na sua concepção, o caminhar, né, na vida, ele vem de uma experiência, ele vem de prestar atenção dentro de si, o que, né, uma orientação que vem de dentro, né? Às vezes, para quem é evangélico, é o Espírito Santo, é Deus que está nos orientando. Para quem é cristão, né? Para quem não é, ou professor, não tem, a pessoa nunca foi em lugar nenhum, mas sempre tem algo dentro, não tem? Sempre tem. Mesmo sempre que ele tem. nunca teve contato com nada, sempre, em termos espirituais. Sempre tem. A diferença é que a gente, quando a gente não está dentro de uma igreja,
quando a gente não está num lugar específico, a gente não tem esse entendimento. Que eu acho que é o entendimento que eu começo até hoje. Que eu acho que é o entendimento que eu começo até hoje. Né? Eu lembro que essa minha amiga evangélica, ela falava assim para mim, mas você tem que conversar. Eu sempre falei, o Barba, né? E ela falava assim para mim, nossa, eu acho o máximo você chamar de Barba. Aí eu falava, mas é uma forma, né, que eu tenho de conversar com ele. Eu vou passar, o Barba tá comigo. E eu lembro que ela falava assim para mim, mas é isso, Deus é isso. Deus, ele é amigo, você tem que conversar com ele. Então, você tem que acessar ele. E eu acho que durante todos esses anos da minha vida, eu fui acessando ele de uma forma própria, sem ter o direcionamento. E hoje eu acho que a maturidade me traz. Então, hoje eu tenho entendimento, como ela falava, às vezes aquela vozinha é Deus falando com você. O Senhor falando. Porque assim eu entendo, né? O Senhor. Deus é espírito. Então, por exemplo, se você cresceu num meio, né, ou teve contato na infância, porque a infância é fundamental, né? Você teve contato na infância te apresentaram um Deus num quadro, né, numa imagem assim, barbudo, né? A Igreja Católica, né, tem a imagem do Cristo de barba, né, o cabeludo, né, às vezes dos olhos azuis, mas é a imagem, né? Agora, na hora que realmente, porque eu sempre entendi assim, que a gente vai na igreja, né, ouve o pastor falar, o padre, né, ou quem quer que seja que está lá pregando em termos espirituais, mas na hora que você realmente está com um problema, é você e Deus. E é essa força, e essa coisa que explode dentro da gente, porque é algo que a gente não tem. Só você pode passar, ninguém. A gente não consegue mensurar. Exato. Né? É algo que vem e sai. Você fala, gente, o que está acontecendo? Né? O que está acontecendo? Né? Então você tem duas formas. Ou você foge disso e finge que nada está acontecendo, ou você vai buscar entendimento. Que eu acho que é o que eu estou fazendo aqui hoje. É buscar esse entendimento, né? E essa força, eu faço o quê? Eu vou ficar com essa força só para mim? Não, eu tenho que dividir. Né? Isso aí impacta muitas outras pessoas, muitas outras mulheres. Então, aumenta a fé, isso faz com que a fé da gente aumenta. Cresce a nossa fé. Sim, e é o que eu falo. Então, hoje eu tenho esse entendimento. Quando eu tive o diagnóstico e fui falar para minha filha, imagina, você falar para uma adolescente, olha, sua mãe teve diagnóstico de câncer, vai passar por um tratamento. Uma menina que não foi criada na igreja, o entendimento de fé, de tudo quem passou para ela fui eu. Né? Então, e aí Como eu falei... que foi esse impacto na família? Então, e aí quando eu cheguei para ela e falei, olha, a mamãe tem que te falar uma coisa. Quantos anos ela tinha? Na época, 17. E aí eu falei, a mamãe foi no médico e tal, realmente é um BO, e eu vou ter que passar por quimioterapia, tanana. E eu olhei assim nos olhos dela, e ela olhou para mim e fez assim, mamãe, eu não vou questionar o cara lá de cima, a gente vai passar por isso, juntas. Se der certo, a gente tá junto. Se der errado, a gente tá junto também. Mas só de não questionar o cara lá de cima, eu falei, eu consegui passar uma Nossa, fé. maravilhosa! Eu consegui passar uma fé sem ter uma base, sem estar. Então, realmente, Deus é o que eu imagino, né? É essa força. Eu tô no caminho. E Entendi. ela passou, assim, ela completou 18 anos dentro da Beneficência Portuguesa comigo, fazendo a penúltima sessão de quimioterapia. Então, assim, né, não tem como eu falar que eu não tive essas experiências, né? É Deus na vida da gente, né? Entendi. Pastor, vamos fazer um intervalinho? Uma música, um louvor. Nossa, que Um louvor. bem, parabéns, hein? Obrigada. Vamos louvar. Muito forte, você realmente me emocionou. Obrigada. Hã?
Os sonhos de Deus são maiores que os meus. Ele vai fazer o melhor por mim. Quem crê nisso? Ele vai além do que eu posso ver. Ele faz o que eu não posso fazer. Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor pelos seus. Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor pelos seus. Quem crê na promessa do Senhor aí? Dê um amém bem forte. Aleluia. Os sonhos de Deus são maiores que os meus. Ele vai fazer o melhor por mim. Ele vai além. Ele vai além do que eu posso ver. Ele faz o que eu não posso fazer. Você está assistindo a doutora Luzia Vídica. O programa Seu Nome é Sucesso. Ele vai fazer o que lhe apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor pelos seus. Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor. Levante as suas mãos e cante, acredito. Acredito, sim. Acredito, sim. Acredito, sim, que Deus vai fazer o impossível em meu viver. Acredito. Acredito, sim. Acredito, sim. Acredito, sim, que Deus vai fazer o impossível em meu viver. O impossível Deus vai fazer. Você está assistindo com a doutora Luzia Vídica. O programa Seu Nome é Sucesso. Vamos retornando ao programa, né, após o louvor, continuando com a Adriana, e a gente tem bastante perguntas, porque realmente o viver dela foi assim impactante, realmente. Então, tem as perguntas, pastor? A Cláudia de Guarulhos. Cláudia de Guarulhos. Como é que você aceitou facilmente? Cláudia de Guarulhos está perguntando, Adriana, como que você aceitou esse diagnóstico assim tão facilmente? Fala para Cláudia. Fala boa Cláudia, noite. bom dia. É assim, eu não sei se eu aceitei facilmente. Eu recebi. Eu não tinha muita escolha, certo? O que eu costumo dizer é assim, as pessoas falam, aceitou facilmente. Não, eu não tinha muita escolha. E como tudo na minha vida, eu decido fazer e passar da melhor forma. Então eu falei, já que eu tenho hoje, então eu vou viver hoje da melhor forma. E foi assim que eu fui passando todos os dias, um
um dia depois do outro, e posso te garantir que foi um dia melhor que o outro. Foi dias de paz, realmente dias de glória. Glória a Deus, né? Mônica de Santo Amaro. Tá Mônica. perguntando para ela. Eu passei pelo mesmo sistema que você passou, mas venci através da fé. É isso, Amém. Mônica. Bom Amém. dia. Glória a Deus. Amém, Amém. amém. Glória Isso é a muito Deus. bom. E eu acho assim, não só eu acho que todo mundo que passa e vence, a gente tem a obrigação de levar isso Pra para um outro. maior número de pessoas. Porque normalmente, e isso foi algo que eu vi no hospital, as pessoas se revoltam, as pessoas se entregam. Então a gente tem que passar e para adiante. Sempre que puder falar, venci, para quebrar a barreira, para acabar com o preconceito, porque tem muito preconceito. Então eu acho que a gente tem que levar o maior número de pessoas. Parabéns, Mônica. Cláudia. Cláudia, não é Mônica, a Cláudia foi a primeira. A Cláudia foi a primeira de Guarulhos. Cláudia, em Cutia, na cidade de Cutia, Cláudia de Cotia. ela falou que como a sua família passou a receber a notícia. A Cláudia de Cutia está perguntando como que a sua família aceitou a notícia. A como sua que família foi o é impacto? quem? Sua filha? Bem, não, eu, graças a Deus, eu tenho pai, mãe, tenho irmã, tenho meu marido e tenho a minha filha. Filha, certo. Tenho sogra, Seu núcleo sogro. familiar. Então, assim, eu tive uma rede de apoio muito grande. E, assim, tenho que agradecer, eu tive uma amiga muito querida, que me acompanhou em todas as consultas oncológicas. E porque, assim, o que acontece? O familiar, ele fica mais abatido. Fica emotivo. Né? Então, assim, a minha filha na época não tinha idade para me acompanhar. O meu marido ficou sem chão, né? Foi algo que mexeu muito com ele. Então, eu levei essa minha amiga, que ela ia comigo, Fala o nome dela. a Fabiana. Já dá um abraço. A Fabiana, assim, foi comigo em todas as consultas. Passou comigo por todo o processo de mão dada. Muitas vezes ficou sentada comigo lá, eu tomando a quimioterapia e ela lá comigo. Ela não é uma amiga, né? Ela é uma irmã de alma, né? É um anjo que Deus colocou no meu caminho. Mas, assim, a família em si passou bem, porque eu acho que eu não dei a abertura. Então, assim, ninguém conseguia ir contra, porque eu já falava, eu já passei, tá tudo ótimo, tá tudo bem. Como você tá hoje? Hoje eu tô ótima, hoje eu tô melhor que ontem. Então, eu acho que eu tirei essa coisa da família e veio todo mundo comigo na mesma energia. Muito bom. Entendi. Muito bom. Tem mais pergunta, pastor? Cíntia, de Palmares, acho que não sei onde é da cidade, não, Palmares. Palmares? Cíntia de Palmares. Está perguntando, e hoje, como é que você está? Cíntia de Palmares está perguntando, como que você está hoje? Bom dia, Cíntia. Hoje eu estou na minha melhor versão. Graças a Deus, com a glória de Deus, eu tive o que é bem difícil ter, que eles chamam de RC, que é uma resposta completa. Então, no final da minha quimioterapia, o tumor ele desapareceu. Então, Glórias a Deus, né? Então eu fiz a radioterapia, ela foi só para preventiva. E na cirurgia, de uma forma ou de outra, eles têm que fazer a cirurgia. Quando eles abriram, não existia mais nenhuma lesão. Então, além do tumor desaparecer, ele não deixou nada lesionado. Então, como eu não tinha passado para nenhum outro órgão, eu tive o que eles chamam de resposta completa. Eu faço acompanhamento a cada 3 meses, a partir do ano que vem a cada 6 e depois mais um ano, mas estou curada. Amém, glória a Deus, né? É a sua fé, É Deus na minha é a vida. sua fé. Eu posso... Andréia. Pode falar. Andréia. Pode falar, André. Andréia, do Litoral. Do litoral. São Vicente. Andréia São Vicente. Falando que parabéns, que você venceu um demônio, porque na verdade essa doença é um demônio na vida das pessoas. O que você diz, Cíntia? Fala aí, Fátima, porque ele não dá para escutar. Cíntia, bom dia. Bom dia. Obrigada pelo parabéns.
Obrigada, sim. Eu costumo dizer, eu assim, agradeço as suas palavras, mas eu costumo dizer que não venci, eu não estava na guerra, eu estava num crescimento, eu estava num trabalho com Deus. Então, a gente vence quando a gente está em batalha, quando a gente está em guerra. E eu não estava, eu estava me conhecendo, eu estava trabalhando com Deus. Mas eu respeito o que você me disse. E o que você chama de demônio, eu chamo de evolução, eu chamo de crescimento, eu chamo de fé, eu chamo que às vezes, né, e acho que você e até elas aqui vão até saber falar melhor, mas às vezes Deus manda os demônios, que é pra gente crescer, que é pra gente evoluir e chegar no nosso propósito. Obrigada, Cíntia, um lindo dia para você. Nelma Muniz, está nos dando, dizendo para você, Deus te abençoe. Nelma Muniz. Bom dia, Nelma, amém, que Deus abençoe todas nós, sempre. Muito bom, hein? Adriana, eu percebi que você, quando você diz não estava na guerra, você estava na paz. Eu estava passeando com Deus estava comigo, carregando a todo momento. Eu não posso falar, eu sinto algo forte toda vez que alguém me fala, e eu acho que quando eu fui convidada para participar aqui com vocês, ainda foi até uma sugestão da Lu, vamos falar de guerra e fé, e eu disse não, vamos falar de câncer e fé, porque não é uma guerra, as pessoas colocaram isso na cabeça da gente. Você está com uma doença, mas não é uma guerra, né? Se todo mundo parar para pensar que aquela doença, ela vai te trazer coisas boas, né? Você tem que aprender a doença, da forma que ela vem, ela pode te tirar o melhor de você, que é a sua fé, é a sua paz, é a sua alegria, é você olhar o mundo com outros olhos. Ela te dá uma oportunidade. Agora eu quero te fazer uma pergunta, né? Porque há muitos anos atrás, como enfermeira, eu trabalhei com o grupo de dor, né, e cuidados paliativos, né? E nesse grupo eu trabalhava muito com pessoas com câncer, né? Câncer de todos os tipos, mama. E que eu percebi nos congressos que eu ia, as palestras, se falava muito das raízes, das causas do câncer. E uma das que mais se comunicava, né, as mesmas pessoas que tiveram, era em relação à mágoa, né? E principalmente que o câncer atingia mais as mulheres, uma faixa etária X, né, 45, perto da menopausa, onde as mulheres estavam em crise de casamento, então aquela síndrome do ninho, né, que os filhos vão embora, a casa vão embora e tal, então que a incidência maior era nessa fase, não foi o seu caso, né? Então, eu queria que você me falasse, me respondesse assim, a sua vida antes desse diagnóstico, tinha alguma coisa assim, vamos dizer assim, em relação a isso? Mágoas, desconforto familiar, desconforto conjugal? Não, na minha vida não tinha. Eu sempre fui uma pessoa, eu nunca guardei mágoa, eu nunca guardei mágoa, eu nunca guardei rancor de ninguém. E sempre trabalhei com as pessoas, perdoa, não. Então, assim, eu não tive isso. E assim, eu também ouvi bastante, né? E até hoje as pessoas falam, que bom, não, tem que mudar, agora tem que pensar mais em você, agora. Mas eu não acredito. Eu não sei, eu não sei se existe um estudo, né? Que realmente comprove, mas eu acredito que no meu caso e no caso de muita gente, ele vem para crescimento espiritual, para entendimento e para a gente buscar o que tem de melhor, né? E muitas vezes, né, as pessoas podem pensar, porque eu já ouvi isso também, você fala assim porque você está curada. Não, o que a gente pede?
Deus faz o melhor na minha vida. E às vezes o melhor é também você não ficar sofrendo. Né? Então, assim, eu acredito que essa doença, o câncer, ele vem para trazer o que a gente tem de melhor. Porque é um momento nosso. É algo que ele não escolhe. Mulher, ele não escolhe. Não escolhe. Classe social. Ele não escolhe cor, Nada. raça, cor, conforme as pessoas entendem. Né? Nada. Então, é um momento seu. É um momento seu para com a sua fé, para com Deus, para o que você acredita. Então, é isso que eu acredito. Muito bem. Então, pra gente ver que nem sempre é a mágoa. Que Não. câncer vem, as pessoas sempre falam, tá mágoa, com câncer porque tá com mágoa. Mas olha, para vocês, eu ouvi tanto isso, né? Eu ouvi tanto isso que quando eu estava durante o tratamento, eu fiz uma listinha. Eu falei, puta, tem algumas pessoas aqui que eu vou precisar perdoar, né? Às vezes não é perdão, não é que tá lá dentro, mas às vezes é uma pessoa que você parou de falar, uma pessoa que você via muito e deixou de ver. Então eu falei, bem, eu fui atrás dessas pessoas para abraçar, para falar que eu estava passando, para falar que estava tudo bem, para sanar o que estava em mim e talvez na outra pessoa também. Eu acho que isso faz parte. E por isso que eu acho que é um momento nosso. Porque é um momento que você tem que tirar o que é melhor. Né? Você quer melhor do que você ir ver uma pessoa que você não fala há 10 anos? Entendi. Né? Então, assim, mas eu não acho que ele é ligado à mágoa, não. Não acredito. Ô Cíntia, Adriana, como que você vê a vida hoje? Hoje, hoje eu vejo a vida como uma dádiva, né? Hoje eu agradeço todos os dias. Talvez eu já agradecesse, mas hoje eu agradeço com as palavras. Então, hoje, antes de eu levantar, eu agradeço a Deus por mais um dia. Eu agradeço pela minha saúde. Eu agradeço pela saúde dos meus pais, pela minha família, pela minha filha, pelo meu marido, pelo meu trabalho e tudo mais que eu puder agradecer. Né? Isso que a gente está fazendo aqui hoje é uma bênção, né? Então, hoje a minha vida, ela é uma vida de bênção. Então, eu acho que eu vejo tudo com os olhos do bem, tudo com os olhos do amor. Então, se eu puder ajudar, eu vou ajudar. Se eu não puder ajudar, eu vou ajudar do mesmo jeito. Da mesma maneira, né? Muito bom. E com certeza o seu testemunho aqui, você sair da sua casa, né, vir para aqui conversar com a gente, tá ajudando muito. Pelo menos essas 2.300, né, pastor? Amém. Pessoas. 1.388. E 88 pessoas. Né? Amém. E vai se multiplicar, né? Na live. Que bacana. O que elas ouviram, elas podem de repente encontrar uma pessoa que está passando e falar, não, eu ouvi um testemunho assim. Né? Testemunho impactante. Muito. E você vê que ela realmente é uma pessoa de fé mesmo. Gente, Fala é o que eu assim, sinto. com muita fé. Como Agora, só por Deus curiosidade, assim, qual a sua formação? Ou você é dona de casa? O que você é? Tá. Eu trabalho com vendas, né? Eu sou formada em letras. Eu trabalho com vendas a minha vida inteira. E eu trabalho na área de frota, né? Então, isso é algo que sempre também chamou atenção, porque eu sempre trabalhei... O que era de frota? A área de frota é a área de vendas de carro para empresa. Eu imaginei, mas deve ser carro. Então, e isso, hoje nem tanto, hoje tem bastante mulher que faz isso e tal, mas... Era mais no mundo masculino, né? Então, e aí as pessoas me veem, mais delicada, mais, né? Então, assim, eu sempre trabalhei nesse universo masculino. E aí é algo que vem de trás, que vem a formação do meu pai, né? Aquela coisa de se espelhar. Então, eu gosto muito de carro, eu gosto de dirigir. Né? Então, eu acho que vem essa base familiar. Já é uma mulher diferente, uma mulher de desafio, né? Porque só aquele a área de frota, que é o mundo masculino, que eu vejo assim as mulheres que às vezes vão para os trabalhos, né? Que é mais da área masculina, tem que ser um pouco forte, né? Então, eu sei, eu não tenho aparência, mas eu sou uma mulher forte. Eu tenho mais força do que muito homem. Mas força muscular que vem de dentro, né? Aquela determinação.
E eu vi você falando da sua filha, quando a gente chegou, né? Que sua filha gosta muito de ler, né? E Sim. você é formada em letras. Então, assim, como que você, assim, o que você diz sobre a parte da leitura para um jovem, porque você vê a sua filha que adora ler? Qual a diferença entre um jovem que gosta de ler e aquele que não liga muito? Você vê alguma diferença? Ah, vejo. Eu acho assim, né? E isso foi algo que eu tive preocupação desde quando eu tive a Mariana. Eu acho que o livro, ele te leva para outros locais. Então, para outros universos. Então, o livro e assim, não existe leitura ruim, né? Então eu acho que a leitura tem que ser algo que você goste, prazeroso. Então cada um vai ter um tipo de livro. Uns vão gostar de ler policial, outros vão gostar de ler romance. E às vezes eu também sempre ouvi as pessoas, quem lê romance não aprende nada. Aprende. Aprende. Então, o livro, ele sempre está te ensinando. E o jovem que lê, ele tem essa visão periférica aberta. Ele vê o mundo. É outro mundo. Ele vê o mundo com outro olhar, né? Então, ele tem o respeito pelo mais jovem. Ele tem um respeito pelo idoso, ele tem um respeito pelo católico, pelo evangélico. Por quê? Porque o livro te leva a isso. Né? A leitura te traz conhecimento. Né? E se há algo que ninguém consegue tirar de você, é o conhecimento. É o conhecimento, né? O livro, assim, às vezes o jovem viaja o mundo todo através da leitura. Sim, né? Sim. Ele não tem o recurso financeiro para ir conhecer os países, mas através do livro ele fica conhecendo. Sim, e assim, é o que eu falei, ele te leva, ele te transporta para um outro lugar, né? E o bom do livro... Você leu muito na infância? Eu li bastante, e eu lembro que quando eu lia, e hoje eu vejo isso na minha filha, às vezes, a gente lendo, você tá com o livro, você tá rindo, você tá chorando, Que legal, né? que Então, bom, eu né? acho que o livro te dá esse olhar diferenciado para o mundo, né? Então, se eu puder se deixar um recado, leiam, né? Mesmo que seja um livro, um romance, Não importa a leitura. não importa, mas leia, né? Eu brinquei quando cheguei aqui e disse assim, a minha filha, o primeiro livrinho dela foi um livro de banho. Então ela não lia, ela era bebezinha, ela tinha 7 meses, ficava tomando banho e vendo os bichinhos. Depois ela via os bichinhos e contava história, né? E aí foi indo, né? Eu acho que a leitura faz a gente um ser humano melhor. E uma outra curiosidade, eu vejo que às vezes quando as pessoas, mesmo a gente, quando tem algum diagnóstico, alguma coisa, a gente corre na internet e fica lá, né, atrás do Dr. Google. Você também fazia isso? Gente, eu vou falar que eu fiz. Eu falo assim, o meu diagnóstico, quem deu primeiro fui eu. Mas assim, diferente, eu sou uma pessoa que eu buscava, mas eu não me desesperava. Então eu queria ter um entendimento ao contrário, eu queria saber o que era, o que significava, para eu questionar. Porque eu acho que algo que as pessoas que passam por um diagnóstico não fazem é não questionar, não perguntar. Então eu acho que a gente tem que perguntar sobre tudo. Olha, o remédio que eu vou tomar, para que eu vou tomar, o que acontece? E aí eu fui começando a dar nome. Então, as gotinhas da cura, sabe? Eu mudei a quimioterapia porque tem uma placa gigante, né? Que, olha, se tiver algum hospital ouvindo, muda, gente, aquilo. Quimioterapia, não tá queimando nada. Então eu brincava porque a primeira vez aquilo me impactou e eu mudei. Eu falei, aqui eu vou fazer minha curoterapia, porque eu estava indo ali para curar, né? Que eu achava mais acolhedor. Então toda vez que eu lia quimioterapia, no meu inconsciente eu estava lendo curoterapia. Olha que Interessante, né? Essa observação. E eu falava isso no hospital para as enfermeiras que vinham. Hoje você está indo para a sessão de quimioterapia? Eu falava, curoterapia. Aí ela, por que curoterapia? Eu falei, eu não estou aqui para ser curada. Exato. tem sentido. Né? Eu estou aqui para ser curada, gente. E foi assim. Então eu acho que um conhecimento te traz isso. Né? Quando você entende que você está passando por um tratamento, que aquelas gotinhas é a sua cura, não tem por que você ficar desesperado. Só agradecer. Alguma, assim, você tem o convênio, né?
E você precisou de algum momento desse atendimento pelo SUS, alguma coisa, ou não? Nunca foi pelo SUS? Não, eu costumo dizer que eu fui abençoada até nisso. Então, assim, mas hoje eu sei, né, em função, eu passei pelo tratamento, mas como eu falei para vocês, eu vou pesquisando. Então, hoje eu faço parte de vários grupos de pessoas que fazem o tratamento da doença, tanto a parte paliativa, como pessoas que estão curadas, pessoas que estão iniciando o tratamento. Então, aí as Oncosister do WhatsApp, se tiver alguém aí, beijo para todas. Então, eu acho que a gente tem que, como fala, lutar, divulgar. Por quê? Hoje o SUS existem leis, né? Então, a partir do diagnóstico, tem até 3 meses para iniciar. E eu acompanho que em muitos casos, esses 3 meses não estão sendo cumpridos. Não está sendo respeitado, não né? está. Então, é mais uma forma que a gente tem que divulgar, que a gente tem que falar, que a gente tem que unir forças, porque não é justo só quem tem um convênio passar pelo tratamento. Porque eu vi que para você foi tudo rápido. E no caso do câncer, essa prontidão, essa rapidez no atendimento, em fazer o exame, é fundamental. Um dia só faz a diferença. Então, Com e para que certeza. todas as mulheres, né, tenham acesso a isso, é o SUS. Sim. Né? O sistema de isso. saúde, ele veio para isso. É isso. E para como que a gente atendimento vai- a quem não tem o recurso de um Exato. convênio. E Isso como que que a a gente mulher, ela consegue? tem que saber da lei, ela tem que saber do direito dela. Tem que saber. E olha, quem tiver ouvindo, passando por isso, conhecendo alguém que está passando, existem ONGs que fazem trabalhos belíssimos, né? Que vão atrás, que te dão todo esse auxílio. Eu, graças a Deus, não precisei de acompanhamento psicológico, mas existem pessoas, que eu acho que é interessante falar isso, que precisam de Com tratamento e o SUS é obrigado a disponibilizar. Existem ONGs que dão acompanhamento. Então, assim, procurem, divulguem. Eu sei que é um momento que a gente fica um pouco mais frágil, mas é um momento que a gente tem que se unir, ir atrás de ONG, ir atrás de amigos, procurar, falar, porque Se só informar, assim né? Ficar dentro. a gente ganha voz. Né? Exatamente. Porque O paciente oncológico, ele precisa até o de transporte, voz. né? Tem pessoas que precisam até de um transporte, porque a químio, ela deixa a pessoa mais fraca. Sim, Às vezes a mulher não tem debilitada. condições, né, de ir, mora longe, na periferia, né? Os hospitais são mais no centro, assim, o acesso a esse Sim. atendimento, né? Então, acho que tudo isso é importante e que nós mulheres, né? Já que o câncer de mama é mais incidência de mulheres, não só de mama, de outros tipos de diagnósticos Sim, também. todos. As mulheres, elas têm nós temos que nos unir, nós temos que defender o SUS, né? Sim, isso. Então, é é a campanha, força. tem que ser um Nosso movimento. direito. Né? Isso, é um movimento. Mas também, Movimento. dentro desse grupo, conheço pessoas que passou pelo processo, até muito próximo, ou um pouco antes, que o meu processo pelo SUS, e também passou bem, foi atendido. Então, por isso que eu falo, é a união. A união, Exatamente. né, é procurar mesmo essas ONGs, procurar grupos, até quem estiver passando aí, depois eu posso deixar aqui na rádio aí o meu contato, que Pode aí, deixar agora. aí eu passo, né, para esses grupos. Eu tenho Exato. médicos, enfermeiros oncológicos dentro desse grupo, que vai estar sempre disposto a ajudar mais um que chega, né? O meu Instagram é AGChagas, né? E pode estar procurando lá e eu Você mando passa as as informações ONGs, das Passa o ONGs. seu telefone, né? Para ela passar o telefone e fala de Repete o novo Instagram. Repete Meu o Instagram é AGChagas. Quem tiver mais dificuldade é o A normal, G Chagas, e eu tenho um Instagram que eu estou começando dentro dessa linha, né? Que chama Curei Agora. Então acho que esse é mais fácil, né? Vai ter, tem pouca trabalho publicação, bonito, né? tem pouca publicação, mas é algo que eu estou começando, que aí quero também dentro de um outro viés aí, que é as pessoas que passam pelo tratamento, retornam ao trabalho e são demitidas.
Porque tem assunto também. Tem um é assunto, um muito, assunto né? bem amplo. Bem amplo, interessante. exatamente. Porque o que eu estava falando para vocês, que é o preconceito. É um preconceito. E o que você deixa para essas mulheres que estão recebendo esse diagnóstico agora, Adriana? Que vai passar. Assim como o diagnóstico chegou, vai passar. E passem cada dia como se fosse o último. E depois, só glória na vida de vocês. Esse tratamento é pura luz, confie que cada gotinha é uma gotinha da cura. Que cada sessão de radioterapia é a sua cura. E que a cirurgia é necessária. E que o seu oncologista, ele é seu amigo. Então converse com ele, tire todas as dúvidas, escutem mais dentro da onde vocês estão fazendo o tratamento. Não escuta fora. Fora as pessoas não têm conhecimento. Né? É o que eu falei, se tiver dúvida, não escuta quem nunca passou, quem não conhece ninguém. Procura grupos sérios, pessoas que vão estar dispostas a te ajudar, a te levantar, né? A te guiar nesse caminho, que é uma jornada. E passa. E a fé? E a fé que está dentro de cada um de vocês. Maristela está dizendo, essas são as mulheres guerreiras. Um abraço, Maristela. Aguardamos você aqui, hein? Abraço, Maristela. Queremos agora agradecer. Peraí, vamos falar, gente, não esquece o horário, porque o envolve está grande. Eu quero falar do livro. Então pode falar do livro para a gente nos estados. Também quero deixar o nosso livro das Mulheres Improváveis. Adriana, você precisa vir para o nosso livro. Olha, gente. E está impactando muitas vidas. E esse livro tem um testemunho de muitas mulheres que vai fortificar, fortalecer, impactar a vida de muitas pessoas, não só mulheres, mas como homens também, porque são testemunho de vitória. Assim como a Adriana está dando esse testemunho para a gente de fé, de vitória, esse livro também é um testemunho. Temos mais perguntas? Bem, abraço, manda abraço aí do povo de Recife, Pernambuco. Olha, abraço. Bom dia, Recife. Bom Recife, dia. Pernambuco, um abraço. Muito obrigada pela audiência. Bahia, Maceió. Agradecemos a todos. Pelos Minas Gerais, Curitiba, Alegria. Rio de Janeiro. Vocês estão com 7% do imóvel no Rio, tá? Ó, Da Gema. Paulo, São Paulo. Paulo, agradecemos pela audiência. Brasília, muito obrigado. Muito obrigada são as cidades. Tem, pelos ouvintes. tem mais pergunta para a gente terminar? Vamos lá. Cristina Marketing, ela está falando assim, bom incentivo que vocês estão fazendo. Só que depois de tudo isso que você passou, o que é que você pode passar para as pessoas de experiência? Cristina Marques está perguntando: o que você pode passar para outras pessoas essa experiência que você viveu? O que eu posso passar é que a gente, no diagnóstico, a gente tem que buscar a fé, a gente tem que acreditar, a gente tem que confiar, e é o que eu já falei aqui, passa. Tudo passa na vida, tudo passa. Deus, né? Da melhor forma que tiver que passar, mas vai passar. Amém. Acabou. Silvana está perguntando aqui, e hoje, que você já passou e está passando, mas transmite para nós uma certeza de algumas pessoas que estão passando pelo mesmo sintoma. Olha, para quem está passando, é o que eu falei, né? Eu faço parte aqui de alguns grupos de pessoas que já passaram, que estão passando e que vão passar. E assim, existem, até a Fátima até comentou que normalmente essa doença antes ela acometia, principalmente o câncer de mama, mulheres de 45 anos acima. Hoje o câncer de mama ele está muito focado em pessoas jovens.
Então, eu tenho nesse grupo meninas de 25, 26, 27 anos passando pelo tratamento do câncer de mama. E são meninas, garotas, né? Quase a idade da minha filha, gente. E às vezes são pessoas que precisam muito mais do apoio familiar do que eu. Então, o que eu deixo aqui é, a gente tem que ter fé, principalmente os pais, para guiar essas meninas, né? Esses meninos, para conversar, para trazer o conhecimento, para inserir a fé, porque não é fácil, mas é acolhedor. Gabriela, de Distrito Federal, está perguntando, alguém da sua família teve isso? Não, eu fui a primeira. Ninguém, nem do lado do meu pai, Gabriela, nem do lado da minha mãe. Eu fui a primeira a ter a doença. A Fátima, está perguntando aqui, eu sou de Rondônia. Nossa! Fátima de Rondônia. O pessoal de Rondônia, a maioria das vezes, nós estamos tendo de 2 a 2 meses pessoas que estão com a mesma doença. Nossa, Fátima, bom dia. Realmente existe um estudo, eu não vou saber precisar aí, mas assim, nos grupos que eu faço parte, existe assim, são mais ou menos 300 mil pessoas que serão acometidas este ano com a doença. Então, isso ao invés de ser mágoa, é o que a gente come, né? O que a gente bebe, poluição. Então, tem muita gente que ainda vai passar por essa doença e por isso que eu acho que a gente tem que se juntar, se unir e divulgar, para a gente acabar, ter um tratamento melhor no SUS, ter uma divulgação, acabar com o preconceito e seguir em frente. O preconceito e acelerar o tratamento. E né? acelerar, isso. Principalmente acelerar o tratamento. A Kátia está perguntando aqui, falando que cuidei da minha mãe que teve o mesmo problema, cuidei da minha irmã, cuidei do meu tio e agora estou cuidando da minha filha, mas eu até agora não fiquei com esses sintomas. Olha, que bênção. Então, quando você usa a palavra cuidei, acredito que foi um tratamento acolhedor e pela forma que você me questionou, você deve ter passado na paz. E isso é acolhedor. Talvez a sua missão seja cuidar dos seus. Patrícia, de Salvador, está perguntando, depois do tratamento que você passou, a maioria das vezes você imaginou que ia chegar até aí? Imaginei. O pior que eu imaginei, eu sabia que eu ia passar. Eu não sabia que eu estaria aqui falando com todos vocês aí me ouvindo. Mas eu sabia que com relação à doença passaria. Não sei se passaria por 2 meses, 3 meses. Não sei, não consigo imaginar que eu teria o diagnóstico, mas eu sabia que ia passar. Isso eu tive certeza desde o começo. A Sônia está perguntando sobre Palmares. E também aqui em Palmares eu tenho algumas pessoas que têm a doença. Muitas não estão fazendo tratamento. O que é que você diz para essas pessoas fazerem tratamento? Então, aí elas não estão fazendo o tratamento porque não querem, porque eu vi muito isso, tem pessoas que se recusam. Se for o caso de recusa pelo tratamento, não tem por que recusar, vamos fazer o tratamento, confie, acreditem, vão ter a evolução que vocês precisam ter, não fujam de um tratamento. Agora, se for por falta de vaga, vão atrás. Lutem pelos direitos, vão atrás das ONGs que eu falei aqui, vão atrás, junte-se a nós, o grupo que a gente tem no WhatsApp e vamos se ajudar. Eu acho que o paciente oncológico, ele tem que se ajudar. Então, e se precisarem, eu estou aqui para ajudar e direcionar no que eu puder. Adriana, você tem um endereço assim, de alguma ONG para deixar? Então, eu tenho Acho várias. Que no Instagram então, que ela vai passar, né? Eu tenho várias, mas aí eu não gostaria de deixar Sem nenhuma fora, porque Muitas, A pessoa pode perguntar pelo Instagram. isso me passa pelo Instagram, me pergunta
perguntando pelo Instagram, eu mando todas que eu confio, que eu conheço e que eu sigo. Adriana, agora a Fátima, né? Aqui que eu quero fazer uma pergunta para você. Primeiro uma colocação, depois uma pergunta. Eu ouvi muito sermão, né? Li na Bíblia, né? Muitas campanhas feitas sobre o rei, né? Ezequias, né? Que a Bíblia diz assim que veio o profeta e falou para ele, né? Que ele estava com uma doença incurável. Aí o que ele fez? Encostou o rosto na parede, né? E clamou e falou assim: lembra-te de mim, Senhor, que foi reto diante de ti, né? Então essa palavra, lembra-te de mim, Senhor, que sempre fui reto, né, diante de ti. O que será? De repente uma pessoa que não conhece a Bíblia, ou que mesmo que conheça, mas que ela tem, tipo assim, que não andou em retidão diante de Deus, né? Que fez uma série de pecados, uma série de coisas. Será que essa pessoa vai ter a mesma força do que aquela que fala assim, lembra-te que sempre fui reto diante de ti? Será que isso influencia aquele que não foi, que se sente, né, que não foi reto? Bem, no meu ver, não. Eu posso gerar uma polêmica, gente, mas desculpa, no meu ver, não, né? Eu tenho um exemplo próprio, né? Eu tenho uma parte da família evangélica e quando eu estava passando pelo meu tratamento, uma pessoa disse assim para mim: no momento da sua cirurgia, eu vou pedir para a Fátima e para a Lu orarem por você porque elas são mulheres de fé. E eu disse: obrigada, eu aceito a oração delas, mas se for só por isso, não precisa, porque eu vou passar por isso. Né? Então, desmistificando o que você me falou, na minha opinião, a gente passa pelo que a gente tem que passar. Às vezes dá para entender que o câncer é uma punição, né, de Deus. Exatamente. Então a gente passa do jeito que a gente... E eu vou falar até do meu jeito, né? E como eu estou falando para vocês, o que acontece? Vão orar por você porque são mulheres de fé. Naquele momento eu pensei, eu não sou de fé. Não, eu estou aqui há 6 meses. Deus está falando comigo que eu já passei. Eu vou aceitar essa oração. Mas eu não preciso dessa oração. Ou então dá a impressão de que Deus só ouve a oração daqueles que estão andando reto. Deus ouve todas as orações. E assim, né? Deus é... Quem somos nós para julgar? Quando eu falei lá atrás que a gente tem que seguir os 10 mandamentos, um dos mandamentos é qual? Não julgais. Quando você julga a minha fé, você já está pecando, você está me julgando. Né? Então a fé vem de dentro, a fé é esse calor, a fé é essa coisa que te move. Verdade. Né? Então, quando eu utilizo, e por isso que eu falo para vocês que eu segui os 10 mandamentos, foi justamente para isso. A gente não tem que julgar o outro. Julgar o outro não é só a roupa do outro. Julgar o outro é julgar a fé, é julgar o que ele faz, é julgar a doença. É julgar a doença. Tá com essa doença porque tá pagando. Então, quem tem câncer e morre é pecador? Né? Lindo, né? Verdade. Então, eu acho que fica aí, né? Fica aí a Vamos ver, já acabou? Já. Tem alguma pergunta? Tem mais, quer mais? Sim. Importante, né, o ouvinte. A Roberta está dizendo muito bem a sua atitude, né, de fé, por aí, a Roberta de Brasília. Manda um abraço. Abraço, Roberta, abraço, Brasília. A Mirtes também está agradecendo as meninas do programa, tem assistido todas as terças-feiras. Obrigada, Mirtes. Muito obrigado, Mirtes. Da onde que ela é? Não, diz onde. Muito obrigado, viu, Mirtes? Deus abençoe e que cada programa que você estiver assistindo seja uma bênção, seja assim uma fortificação da palavra de Deus para sua vida. Amém. Obrigada, Mirtes, né? E
e que o Senhor Jesus nos abençoe, o Espírito Santo nos ilumine, para que cada programa que a gente trouxer aqui, que esse foi o nosso propósito quando a gente começou, que realmente seja programa de ajuda, de esclarecimento, levando conhecimento, evangelizando, levando orientando, um bem melhor para nosso país, para nossa população, né? Amém. Para os brasileiros em si. Para o mundo, né? Carlos André, de Maceió, perguntando para você que está com o mesmo problema, mas está fazendo o tratamento, mas está muito difícil. O que é que você pode dizer para ele? Carlos, é assim, ó, o tratamento, ele passa, é o que eu falei. Não pensa que é difícil, pensa que ele já passou. Pensa que o mais difícil você já conseguiu, que foi o tratamento. Então agradece. Quando a gente passa a agradecer, as coisas ficam com um outro sabor, um outro gostinho. E já passou, já deu tudo certo. Tenho certeza disso. Tenha fé. A Andréia está assistindo o programa, que a filha está com o mesmo problema, e ela foi uma surpresa que está assistindo o programa, que está com o mesmo problema, e quer que você fale para a filha dela, a Silvana. Oi, Silvana, bom dia. Olha, você fala para sua filha, como é o mesmo problema? A Silvana é a filha. A Silvana é a filha. Ah, Silvana é a filha. Ah, tá bom, Andréia desculpa. é a mãe. Andréia, bom dia. Silvana, olha, já passou. Se é o mesmo problema, é um câncer de mama. Então, hoje é um dos cânceres mais comuns que tá na sociedade. E assim, é o que eu falei há pouco tempo atrás, pessoas jovens. Então, se você está seguindo o tratamento, faça tudo direitinho. Não deixe de agradecer. Confie em cada gotinha que entra dentro de você. Essas horas são horas poderosas que a gente passa. Aproveita para se conhecer melhor, para agradecer, por tudo que você ainda vai viver. Tenho certeza que passou. Muito bom. Patrick, vamos lá. Patrick, ele fala que você é uma guerreira. E como uma guerreira, o que é que você passa para essas pessoas que podem um dia cometer esse ato, né? Acontecer isso aí? Patrick, bom dia. Primeiro eu quero te falar, não sou guerreira não. Como eu falei, eu não estava na guerra. Mas eu sou uma sobrevivente. Eu falo que para quem estiver passando por isso, que passar por isso, vem aqui. Leve como você passou, leva esperança. O paciente oncológico, ele precisa disso, de um olhar de esperança, porque o diagnóstico já leva o paciente para um outro lugar. Então, o que eu deixo aqui é que vai passar, e se você passou, leva. Se você conseguir impactar uma única vida, já valeu a pena ter sido curado. Amém. A Paula está mandando um recado para a Luzia e a Fátima. Como é que eu faço para adquirir o livro de vocês duas? Eu já me apaixonei por vocês. Ela é Paula da onde? Eu não sei. Eu sei que ela quer que você dê o telefone, acho, para enviar para ela. Não dá, sei lá. Entendi. Manda o número do telefone de uma das duas. Opa, deixa o meu telefone. Aí depois, se você quiser, você entra em contato comigo, que eu mando por endereço para você. A gente pode mandar pelo correio ou pela... Eu mando pelo correio para você, tá? 021 11 963 12 9801. Vamos lá. 96312 9801. 9801. Bom, vamos encerrar o programa. Adriana, deixa de novo o seu e-mail e o seu telefone. Se as pessoas quiserem entrar em contato com você sobre a ONG. Ah, tá bom. Gente, primeiro, obrigada pelo convite. Obrigada pela oportunidade. Imagina. Muito obrigado. Eu que agradeço e obrigada para todo mundo aí que ouviu, que perguntou. E o meu Instagram é AG Chagas e eu tenho um Instagram que eu estou montando que chama Curei e Agora. E aí qualquer coisa entre em contato aqui com as meninas da rádio que elas vão saber passar O aí. senhor quer deixar o meu telefone também? Deixa o telefone. Ou o meu e-mail?
Pode ser. Acho que o e-mail é melhor. É Fati, F-A-T-I, ponto, kmatos@gmail.com. Acho que pelo e-mail é melhor do que pelo telefone, tá? Meu e-mail e o telefone da Luzia. A pessoa pede, a gente envia o livro. Vamos encerrar? Pode ser. Então, nós estamos encerrando o programa. Muito obrigada a todos, muito obrigada mesmo a Adriana. Assim, foi uma bênção as suas palavras, né? A sua presença aqui hoje. Obrigada, Vamos Lina. voltar mais vezes, principalmente para a gente falar sobre o SUS, né? Sobre esse atendimento que é fundamental para as nós mulheres. Muito obrigada, uma excelente terça-feira para todos e até o próximo programa na terça-feira que vem, às 9 horas. A paz. Todos pela audiência. Você acabou de assistir o programa Seu Nome é Sucesso. Na próxima semana estaremos de volta no mesmo horário. Não percam!